Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do Countdown para a Olimpíada Brasileira de Física do nível 2. Mas antes de começarmos, eu queria dar um recadinho bastante rápido aqui, que é que estamos com as inscrições ainda abertas para o nosso programa de tutoria, para aqueles que possuem alguma dificuldade em matemática, física ou química ou que querem aí alavancar suas habilidades nessas áreas. Então, para você que irá fazer a OBF, se você quiser, se inscreva, o link está aqui na descrição do vídeo e também um vídeo com mais informações acerca desse programa de tutoria, certo? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos começar aqui por uma questão que caiu na edição de 2019 da UBF, questão de número 1. Ela diz o seguinte: lançado ao espaço, a partir da Guiana Francesa, o satélite geoestacionário brasileiro que será usado para comunicações e defesa, levando banda larga a todos os municípios do país, além de comunicações estratégicas para as Forças Armadas. Então, a questão diz: considerando que o conjunto formado pelo satélite e pelo foguete lançador possua massa de 1 vezes 10 ao cubo quilogramas e seja impulsionado por uma força de 5 vezes 10 elevado a 7 newtons, sendo o sentido de lançamento desse foguete perpendicular ao solo, podemos afirmar acertadamente que a aceleração transmitida ao conjunto pela força resultante nesse momento inicial de decolagem vale aproximadamente e desconsidere a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, caso você já tenha pausado o vídeo, né, para tentar resolver, venha aqui assistir a resolução agora. Então, temos aqui um foguete, certo? Ele disse que tem um foguete com um satélite sendo lançado, tudo bem? Ainda aqui no chão, no momento inicial. E no momento inicial do lançamento desse foguete, temos que duas forças atuam sobre ele. São quais? Bom, como o conjunto todo do foguete satélite possui massa, obviamente ele possui uma força, que é a força peso, certo? A força peso atua sobre esse corpo e possui direção em sentido ao centro da Terra, certo? E como aqui a questão diz que o foguete está perpendicular ao solo, temos aqui a ação integral da força-peso, pois caso estivesse um pouco inclinado, então teríamos que decompor a força-peso em uma de suas componentes, certo? Mas não é necessário. Bom, e além da força-peso, temos que no momento inicial de propulsão do foguete, quando começa a ocorrer a combustão do seu combustível, temos a propulsão, certo? A força de propulsão que atua para cima, no sentido de elevar o foguete. Chamarei aqui de uma força F. Tudo bem? E essa força de propulsão, só para nos lembrarmos aqui, ela ocorre seguindo a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A propulsão do foguete, os gases expelidos na combustão, certo? Eles empurram o ar atmosférico para baixo. Essa é a ação e, como consequência, a atmosfera empurra o foguete para cima, fazendo decolar. Tudo bem? Bom, então, como é que iremos resolver essa questão? Eu adicionei aqui aos vídeos uma nova novidade aqui, certo? Que é lembrete. Para caso você tenha esquecido algum conceito, só para lembrarmos aqui, tudo bem? Conceitos às vezes bastante simples, como o desse exemplo, que é a primeira lei de Newton. Lembramos aqui que então a força resultante é igual a massa vezes aceleração, tudo bem? E essa é a equação fundamental para resolvermos essa questão. Então vamos escrevê-la aqui. Força resultante, que atua sobre um corpo, é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Agora basta colocarmos os dados aqui. Bom, qual é a força resultante que atua sobre este conjunto? Se o foguete todo está indo para cima, certo? Ele irá decolar, a sua força resultante está nesse sentido.
certo? Assim como a sua aceleração, pois força resultante e aceleração possuem mesmo sentido e direção, certo? Então, como essa força de propulsão e a força peso, elas estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, e a força resultante é para o alto, devemos subtrair da força de propulsão a força peso. Então teremos que F menos P, certo? A força de propulsão menos a força peso é igual à massa do conjunto vezes a aceleração do próprio conjunto, foguete satélite. Bom, e temos aqui que o enunciado nos diz que a massa desse conjunto é de 1 vezes 10 ao cubo quilogramas e que a força de propulsão está sendo impulsionada por uma força de 5 vezes 10 a 7 newtons. Então essa é a força de propulsão. Vamos escrevê-la aqui. 5 vezes 10 elevado a 7 newtons menos a força peso. E quem é a força peso? Lembramos que a força peso é igual ao produto da massa vezes a aceleração gravitacional do local. Que nesse caso estamos na Terra, certo? Eles nos deu aqui, dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então temos que a massa do conjunto é 10 ao cubo quilogramas, como nos foi dito no enunciado, e isso vezes a aceleração gravitacional, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E isso é igual novamente a massa do conjunto, 10 ao cubo quilogramas. Importante notarem que está tudo no Sistema Internacional de Unidades, certo? Quilogramas, newton, metros por segundo ao quadrado. Pois, caso não esteja no Sistema Internacional, chegaremos em um resultado totalmente diferente, certo? Incorreto. Então, bastante importante prestar atenção nesse ponto. Então, a massa, que é 10 ao cubo quilogramas, vezes a aceleração, que é o que queremos achar, a aceleração desse conjunto. Então, basta resolvermos essa conta bastante simples aqui. Bom, como temos um termo em comum em todas as parcelas, que é o 10 ao cubo, eu vou dividir todos por 10 ao cubo, certo? Para facilitarmos aqui as nossas contas. Então, dividindo a equação inteira por 10 ao cubo, teremos 5 vezes 10 elevado a 7 dividido por 10 ao cubo, lembrem-se, é igual a 10 elevado a 7 menos 3, ou seja, 10 elevado a 4. Menos 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo é 1, então sobra 1 vezes 10, que é 10. Isso é igual a 10 ao cubo dividido por 10 ao cubo é 1. Então sobra 1 vezes A, que é igual a. Então, vamos desenvolver esse 5 vezes 10 ao cubo, que ele é igual a 50.000. Temos aqui 50.000 menos 10 é igual à aceleração. 50.000 menos 10 é igual a 49.990. E essa é a aceleração. Mas a unidade aqui, como usamos tudo no sistema internacional, então temos aqui a unidade aqui é igual a metros por segundo ao quadrado, certo? Mas perceba nas alternativas que temos somente quilômetros por segundo ao quadrado, justamente por conta da aceleração em metros por segundo ao quadrado ser um valor muito alto. Então, para comprimirmos esse valor, devemos passar para quilômetros por segundo ao quadrado. E fazemos isso simplesmente dividindo por 1000. Tudo bem? Então, dividindo por 1000, teremos que a aceleração é igual a 49
0,99 quilômetros por segundo, certo? Dividimos por 1000, pois justamente 1 metro é igual a 1 milésimo de quilômetro, certo? Então, para passarmos para quilômetro, devemos dividir por 1000. E isso é aproximadamente igual a 50 quilômetros por segundo, certo? Quilômetros por segundo ao quadrado, tudo bem? E corresponde à nossa letra A, 50 quilômetros por segundo ao quadrado. Bom, bastante simples. Então, certo? Vamos agora à nossa questão de número 2, que é ainda referente a essa questão que acabamos de resolver. Ela também é exclusiva da primeira série, e ela diz o seguinte: ainda sobre a questão anterior, podemos afirmar acertadamente que o trabalho realizado em joules pela força resultante nos primeiros 2 km de sua decolagem vale aproximadamente. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze todas as resistências existentes e a perda de massa devido à queima de combustível. Bom, então novamente, pause o vídeo, tente resolver e assista a resolução em seguida. Então, caso você já tenha feito isso, vamos lá. Então ele quer que calculemos aqui o trabalho realizado pela força resultante que acabamos de calcular na questão anterior. Tudo bem? Bom, então vamos somente lembrar aqui o que é trabalho. Nosso lembrete. Lembramos que o trabalho, representado aqui por W, de work em inglês, é igual ao produto da força que age sobre um corpo, vezes a distância que esse corpo percorreu, e ainda vezes o cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento desse corpo. Tudo bem? Bom, iremos usar esta equação para resolvermos a questão. Então, vamos lá. Temos que o trabalho, então, será igual a força resultante. Bom, como vimos na questão anterior, vamos voltar aqui. Temos que a força resultante, então, é igual a F menos P. Nós desenvolvemos essa conta, temos que é igual a 5 vezes 10 elevado a 7, menos 10 elevado ao cubo vezes 10, certo? E isso é o que iremos repetir aqui. Então temos lá que o trabalho da força é igual a trabalho da força resultante igual a força resultante vezes a distância vezes o cosseno de x. O trabalho dessa força resultante é igual. Vamos calcular então novamente que a força resultante é igual à força F que ele tinha nos dado, que é igual a 5 vezes 10 a sétima, força de propulsão, menos a nossa força peso. Nossa força peso é igual ao produto da massa, que era 10 ao cubo quilogramas, vezes a aceleração gravitacional da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida será 2 km, nos primeiros 2 km da decolagem. Mas devemos passar isso para o sistema internacional, não podemos usar quilômetros. 2 km devemos passar para metros, que é igual a 2.000 metros. E o cosseno do ângulo x seria, como eu disse para vocês, o ângulo formado entre o vetor força e deslocamento. O deslocamento está para o alto, certo? Perpendicular ao vetor força. Então, o ângulo x é igual a zero. Concordam? O ângulo x formado entre o vetor força resultante, que está aqui para o alto, e deslocamento, sendo que o foguete está indo para o alto, é igual a zero. Logo,
teremos aqui o cosseno de 0, e cosseno de 0, que vocês devem lembrar, é igual a 1. Tudo bem? Bom, então, basta que resolvamos esta conta para chegarmos na resposta. Tudo bem? Então, temos 5 vezes 10 à sétima, menos 10 ao cubo vezes 10. Isso é igual a 5 vezes 10 à sétima, menos 10 na quarta. Tudo isso vezes 2.000. Então, temos que o trabalho é igual a... Temos, então, desenvolvendo isso, podemos colocar aqui este 10 na quarta em evidência. Tudo bem? Então, teremos 10 na quarta, colocamos em evidência. Ele multiplica 5 vezes 10 ao cubo, pois teremos 5 vezes 10 na sétima, e menos 1. E tudo isso vezes 2.000. Então, o trabalho será igual a 10 na quarta vezes 5 vezes 10 ao cubo é igual a 5.000. 5.000 menos 1 é igual a 4.999. Certo? E isso tudo multiplicado por 2.000 ainda. O 2.000 eu vou escrever já como 2 vezes 10 ao cubo, certo? Então, o trabalho será igual a... Bom, já podemos tirar esses brackets daqui e multiplicar tudo. Então, temos 10 na quarta vezes 10 ao cubo é igual a 10 à sétima. Agora, 4.999 vezes 2, vocês concordam que é aproximadamente 10.000? Então, podemos escrever aqui 10.000, que é igual a 10 na quarta, certo? Pois o próprio enunciado nos pede um valor aproximado, aproximadamente. Então, não tínhamos sequer a necessidade de ter subtraído 1 aqui, tudo bem? Poderíamos colocar direto esse valor, 5 vezes 10 ao cubo, e chegar numa aproximação. Bom, então, 10 à sétima vezes 10 à quarta, vocês concordam? Pode ser escrito como 10 vezes 10 elevado a 10, certo? Pois 10 elevado a sétima vezes 10 à quarta é igual a 10 elevado a 11, e aqui 10 vezes 10 elevado a 10 é igual a 10 elevado a 11 também. Tudo bem? E, como temos trabalho, a sua unidade no sistema internacional é joules. Então temos que o trabalho realizado pela essa força resultante atuando sobre o foguete e o satélite é igual a 10 vezes 10 elevado a 10 joules. Corresponde à nossa letra C. E é isso então. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem com seus amigos que irão fazer a OBF e também se inscrevam no canal para acompanhar assim os nossos próximos vídeos aqui do Countdown. Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!